Seja bem-vindo à nossa aula 3. Nessa aula eu vou fazer uma introdução aos traços de caráter e você vai finalmente conhecer quais são os 5 traços que moldam como cada um de nós pensa, sente e age. Essa aula vai ser curtinha para trazer um conceito geral no que diz respeito a todos os traços e depois a gente vai ter uma aula específica para cada traço. Bora lá então? Mas afinal, o que é análise corporal de uma maneira prática e objetiva? Caso ainda não tenha ficado claro até aqui, a análise corporal é um método cientificamente comprovado utilizado para medir quanto cada pessoa tem de cada um dos 5 traços de caráter. E o que são esses 5 traços de caráter? São mecanismos de funcionamento que revelam como cada pessoa pensa, sente e age. Como nós vimos na aula passada, nosso corpo e nossa mente se desenvolveram em conjunto enquanto nós percebíamos os ambientes existindo à nossa volta. Seu sistema nervoso registrava tudo e assim ele desenvolveu recursos mentais e físicos para combater aquilo que ele entendeu como dor. Aquilo que a criança percebeu como dor, interpretou como dor. Então, os traços têm origem nas dores, e as dores vêm de situações percebidas como ameaça à nossa sobrevivência. Vêm de situações traumáticas, dando origem a recursos para combater essas situações e evitar que elas voltem a se repetir. Nossos recursos surgem para combater as nossas dores e evitar que elas sejam ressentidas. Logo, cada traço terá uma dor básica e um recurso de vida, que é como o nosso superpoder. Os 5 traços de caracteres, ou traços de caráter, se desenvolvem em 5 momentos distintos da nossa primeira infância. Eles não se desenvolvem simultaneamente. Quais momentos são esses? Gestação, amamentação, primeiras interações além dos pais, desfraude e início da sexualidade. A gente vai ver esses momentos de formação mais detalhadamente quando a gente estiver falando de cada traço. Todos nós passamos por esses 5 estágios da vida, portanto, somos todos uma combinação dos 5 traços. A intensidade com a qual o sistema nervoso registrou as percepções da criança em cada um desses estágios é o que vai determinar a intensidade com a qual cada traço será registrado na mente e no corpo. Em outras palavras, a intensidade com a qual a criança sentiu a dor de cada traço em cada um desses estágios e, consequentemente, desenvolveu os recursos de cada traço, é o que vai dizer o quanto que ela vai ter de cada um deles. Lembra da mielinização que a gente viu na aula passada? A percepção da criança é determinante em como os traços serão mielinizados na mente e no corpo dessa criança, dando origem a um modo de funcionamento que perdurará por toda a vida. Cada traço de caráter tem um padrão de funcionamento mental e uma manifestação física estabelecida em seu formato. E quais são, afinal, esses 5 traços que todos nós temos? Alguns traços têm nomes que podem soar meio estranhos aos nossos ouvidos, que podem não soar muito agradáveis, podem causar um certo estranhamento. Mas é muito importante esclarecer que esses nomes não têm nada a ver com algum tipo de transtorno que você possa conhecer pelo mesmo nome, ou por nomes parecidos. As nomenclaturas foram mantidas como forma de honrar e homenagear os trabalhos de Reich e de Lowen, de quem falamos na aula 1. Feito esse alinhamento, os traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai ver cada um deles com mais detalhes. Tendo em vista que cada traço tem uma dor básica e um recurso de vida, o que vai determinar se a gente está usando nossos traços ao nosso favor é a forma como a gente lida com as situações do cotidiano. Se estamos vivendo de modo a ficar ressentindo as nossas dores, ou se estamos utilizando os nossos recursos. E aí existem 3 fatores que vão ser determinantes para a gente se manter na dor ou no recurso: situações, ambientes e relações. E aí a gente também vai ver tudo isso mais detalhado quando a gente estiver falando de cada traço. Então vamos recapitular os nossos conceitos gerais vistos até aqui, para você separar bem as coisas na sua cabeça. A análise corporal é a técnica. O mapa dos caracteres é a ferramenta. E os traços de caráter são mecanismos de funcionamento
que moldam nosso corpo e nossa mente. Então, através da técnica, o analista utiliza a ferramenta para quantificar os traços. Cada traço se forma em um momento diferente da primeira infância. Cada traço terá características mentais e físicas específicas. Cada traço terá uma dor básica e um recurso de vida. Reforçando também alguns pontos importantes que a gente viu na aula passada, não existe traço bom e traço ruim. O que existe é traço na dor e traço no recurso. Você é quem você precisa ser e há um custo emocional altíssimo em tentar ser quem você não é. Eu trouxe esses tópicos para que você possa visualizar melhor e fixar melhor esses pontos importantes que a gente viu até aqui, para que você possa inclusive anotar ou dar um print para não esquecer deles. A partir da próxima aula, a gente já vai entender traço por traço como toda essa lógica acontece. E o primeiro traço que veremos é o traço esquizoide, que é também o primeiro a ser formado. Te vejo lá!